Olá, eu vim fazer aqui mais um vídeo e hoje falarei a respeito da ironia de você poder voltar aos 16 anos, né? Contudo, você não é tratado como um imputável quando você comete um crime aos 16 anos. O que significa isso? Obviamente, você vai sim ser punido, né? As pessoas acham que não, se você comete um crime aos 16, aos 17 anos, você não é punido. Não, mentira, você é sim punido. Contudo, você não é punido, né, com base no Código Penal, você é punido com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tem umas punições ali que estão inseridas dentro desse estatuto, né, dentro dessa norma, né? Porque né, como o Código Penal trata de inimputabilidade para quem tem menos de 18 anos, a pessoa não pode ser responsabilizada criminalmente, né, por ter cometido no momento, né, do ato, né, como se fosse um adulto, né, como se fosse alguém com 18 anos. Então, uma pessoa, por exemplo, que comete um crime de furto, de roubo, até mesmo praticou homicídio, se ela tiver menos de 18 anos, ela não vai ser punida com rigor do Código Penal e não vai ser, obviamente, mandada a nenhum desses presídios aí, né? Não vai cumprir, né? Pena em regime fechado, ou aberto, ou semiaberto, entendeu? É um outro tipo de punição, né? Agora, você pode tirar seu título de eleitor e voltar aos 16 anos. Né? Eu, particularmente, comecei a questionar isso, né? Falei, realmente, não há muita lógica, né? Porque você votar, né, teoricamente, é uma coisa muito mais importante, né? Então, eu sempre imaginei, sempre fiquei pensando, mas por quê, né? Porque uma pessoa que realmente aos 16 anos, que a gente sabe que muita gente aos 16 anos ela é facilmente manipulável, né? Então, ela poder votar, ter a opção, porque é voto facultativo, não é obrigatório, né? Não é o voto obrigatório, é voto facultativo. Você não precisa tirar seu título de eleitor, eu não tirei o meu, eu tirei o meu bem tardio, porque eu não queria nem, nunca gostei muito de votar, né? Sempre achei uma baboseira. E até hoje acho realmente que, infelizmente, não muda muita coisa, né? Se mudasse seria bom, né? Mas é irônico, né? Você imaginar que uma pessoa de 16 anos ela não é responsabilizada se cometer uma infração penal, um delito, mas ela pode votar. Então, sempre imaginei isso como se fosse uma grande contradição, né? Eu sempre refleti muito, né? Assim, eles tratam a pessoa, porque realmente a pessoa maior de 16 anos e menor de 18, ela é relativamente incapaz. Então não é absolutamente, inclusive uma pessoa que tenha mais de 16 anos e menos de 18 pode trabalhar, inclusive na condição de aprendiz, né? Mas pode sim trabalhar, desde que não prejudique os seus estudos. Só que isso também é engraçado, porque você pode trabalhar como aprendiz, mas também você não pode ser responsabilizado criminalmente. Você, teoricamente, tem direitos como o maior de 16 e menor de 18, porque já não é tão adolescente mais, já é quase progredindo a um jovem adulto, né? Entende-se que acima de 18 realmente você já, você já com 18 anos você já saia da adolescência, né? Mas muitos defendem, né, que por ser relativamente incapaz, você ainda pode até ser emancipado, né? Se você tem lá, por exemplo, você passa no concurso, você já tem a sua renda, você já tem a sua casa, você já tem até a sua família. Se você casa aos 17, você já é emancipado. Então você já adquire todos os direitos da vida civil, né? Da vida civil. Então você consegue fazer basicamente tudo, né? Porque a emancipação ela te dá esse direito. Mais uma coisa interessante para se falar também, né? De um maior de 16 anos que realmente ele já é beneficiado por muitos dispositivos legais
a essa questão, né, dele poder, né, dele poder realmente ele exercer algumas coisas, né, ele praticar alguns atos. Então ele não é simplesmente assim, ah não, ele não pode fazer nada. Não, ele pode. Só que aí que entra essa questão. Aí vem o caso do Champinha, né, que conseguiram fazer uma manobra ali para ele realmente começar a cumprir uma pena, né, porque seria revoltante, né. Mas eu acho isso muito interessante porque realmente eu já fiz estudos, né, já realizei estudos, já assisti videoaulas de professores em concurso público, e muitos dizem que você sequer precisa alterar a Constituição para punir o menor infrator entre 16 e 18 anos. Simplesmente altere o ECA. Simplesmente altera o ECA. Aí você nem precisa fazer uma emenda constitucional. Você não precisa fazer uma emenda constitucional. Até porque você fazer uma emenda constitucional a respeito do ECA seria inconstitucional. Então, é mais fácil você alterar o ECA, que é uma lei, acredito, uma lei ordinária, e você tem um quórum de maioria simples. É muito mais fácil você alterar o ECA e adicionar punições que não existem atualmente no ECA. Então você pode alterar o ECA, tentar fazer com que realmente tenha uma reprimenda maior ali, ou até mesmo alterar o sentido do próprio ECA. Só que eles praticamente nunca pensam, né, em realmente fazer algo para beneficiar a sociedade como um todo, né? Porque eles pensam sempre em sair na mídia, né? Ah, não, vamos mudar a Constituição, vamos alterar a idade, a maioridade penal, né? Vamos alterar esse tipo de coisa. Então você percebe que tem sim meios para você alterar essa questão, mas ainda mesmo assim é muito polêmico. Porque exatamente tem esses argumentos, mas pô, o cara pode votar aos 16, ele pode ser emancipado. Então assim, você existe essa flexibilização até do maior de 16 anos e menor de 18 anos. Né? É um tópico muito polêmico, inclusive você tem muitos debates a respeito disso, né? Se realmente é justo você reduzir a maioridade penal. Uns dizem que se você reduzir a maioridade penal, as pessoas mais jovens ainda vão ser ainda mais angariadas, né? Vão ser mais capturadas pelos criminosos, né? Para praticar delitos, para que eles não cumpram, né? Pena em regime fechado, ou semi-aberto ou em aberto, né? Não cumpram pena diante do Código Penal. Então eles realmente têm essa estratégia, né? De aliciar os menores, os jovens, né, para praticar delitos, né, que eles vão ser punidos com rigor da lei, justamente por causa disso. E hoje em dia realmente eu acho que é uma discussão muito pertinente, até porque o jovem ele já é mais bombardeado por informações, então você já poderia dizer que ele realmente já tem uma conscientização maior, que ele não pode praticar tais atos, alguns atos, né? Então fica essa questão, né? essa argumentação dentro do campo do direito, até mesmo dentro do campo da sociedade. Ah, não, eu acho que a grande maioria das pessoas realmente que não são do direito concordam que a maioridade penal tem que ser reduzida mesmo, até por uma questão, de mais punibilidade, né? De você conseguir realmente punir com mais rigor. Porque você, por exemplo, você tem uma pessoa de 17 anos, essa pessoa que basicamente já tem 18 anos, então é uma diferença muito pequena. É até irônico você pensar que uma pessoa, por exemplo, de 17 anos, que falta um dia para completar o seu dia do aniversário, se ela praticar um crime, ela não vai ser responsabilizada porque ainda faltou um dia. Então, quer dizer, no dia seguinte ela já poderia ser punida. Isso é muito irônico, isso é muito engraçado de você pensar, né? Porque qual a lógica disso? De um dia a pessoa pode ser responsabilizada ou não pelos seus atos, né? Eu acredito que sim, o mais correto seria realmente a redução da maioridade penal. Mas vejam, existem outras formas de você realmente punir o menor infrator sem recorrer a uma emenda constitucional que é mais complicada, né? Poderia alterar o ECA, botar penas mais rígidas,
até para tirar essa questão, né, de impunidade que a sociedade tem, né, diante disso, né? Tem até um medo, né? Puxa, mas o cara é um jovem, ele não tem, ele acha que ele não vai ser punido por nada, então ele pratica absolutamente o que ele bem entender, né? E esse é um grande medo da sociedade mesmo, né? Essa questão da maioridade penal. E é um debate muito intenso mesmo e que vai se perdurar por muito tempo, porque a grande maioria dos países realmente ainda eles exercem esse debate, né? Em relação a não, se deve ou não. Tem gente que inclusive acha que tem que se abolir da maioridade penal, né? Eu acho assim, eu não concordo com a abolição da maioridade penal, porém eu acho que ela pode ser sim relativizada, dependendo do caso a caso. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que tem 12 anos e tal, que pratica um homicídio brutal, ou, por exemplo, pratica vários homicídios, né? É um pouco mais complicado, entendeu? Agora, uma pessoa que pratica furto, um furto simples, eu acho que tem que, tem que ponderar, entendeu? A minha opinião é que cada caso tem que ser analisado. Agora, maior de 16 anos e menor de 18 anos, para mim, realmente tem que reduzir essa maioridade penal, porque já várias coisas, o maior de 16 anos e o menor de 18 já pode praticar. Ele pode ser emancipado civilmente. Se ele pode ser emancipado civilmente, por que criminalmente ele não pode ser responsabilizado? Eu vejo isso um pouco de contradição. Porque se uma pessoa ela pode exercer atos da vida civil, é óbvio e não é muito errado pressupor que ela possa praticar, que ela possa ser responsabilizada diante do Código Civil, do Código Penal, diante de algum ato ilícito que essa pessoa eventualmente vier a cometer, né? Eu penso assim. Você pode votar aos 16 anos, você pode destruir um país votando num candidato ruim, que vai totalmente demolir a economia de um país. Você pode votar num criminoso que vai praticar diversos furtos, roubos e etc., né? Corrupção. Você pode votar num candidato terrível, mas não pode ser responsabilizado pelos seus atos em âmbito criminal. Não é irônico? Eu acho isso um pouco contraditório. Mas é um debate que eu acho interessante. Eu, particularmente, sou totalmente a favor da redução da maioridade penal. Já realmente, digamos assim, que eu já fui de um outro lado, mas aí depois eu mudei do outro lado porque eu pensei mais. E eu vi que realmente o maior de 16 anos e o menor de 18, ele pratica muitos atos da vida civil já. Então ele é praticamente digamos assim, na minha opinião, uma pessoa de 17 anos já é semi-capaz, né? Tem pessoas que têm 17 anos e que são muito mais responsáveis do que uma pessoa de 30, então, né, se a pessoa pratica realmente um delito, ela tem que ser responsabilizada, ela teve consciência dos seus atos. A questão da inimputabilidade é isso. É a inimputabilidade que a pessoa ela não podia discernir no momento em que praticou o delito. Se ela podia discernir, se ela podia, não, eu tenho consciência de que eu pratiquei um ato errado. Se você tem consciência, se você já é, por exemplo, emancipado, pode sim ser punido. Obviamente, a pessoa que tem menos de 21 anos no Brasil já tem ela já é, digamos assim, ela já tem um benefício da menoridade relativa, né? Que é uma atenuante que a pessoa que comete um crime, comete um crime com menos de 21 anos, ela tem direito, né? Ela tem esse direito de ter uma redução na sua pena caso tenha essa possibilidade. Mas então é isso, acho que eu posso até fazer mais vídeos a respeito disso no futuro, mas eu acho que é um tema que já ficou muito na boca do brasileiro, hoje em dia não se fala muito mais, mas eu sempre quis fazer um vídeo a respeito disso, sempre quis argumentar a respeito disso, porque eu sou a favor da redução da maioridade penal. Tem outros argumentos também, mas eu acho que esses são os principais. É isso. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no meu canal.